Achat, Shtaim, Shalosh. Você não ouviu errado, você não leu errado. 3 túmulos de Jesus em Jerusalém. Sim, Jesus, o Messias para os cristãos. Jesus, este personagem tão importante para a história da humanidade. Exatamente, existem 3 túmulos de Jesus em Jerusalém e é neste vídeo aqui que nós vamos falar das possíveis afirmações, das possíveis evidências. É claro, os 3 têm evidências, mas também os 3 têm refutações acerca de cada um deles. Então, se você já foi a Jerusalém, em algum grupo cristão, com certeza você já foi em um dos 3 túmulos de Jesus. Mas, professor, qual é o verdadeiro? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, o túmulo que enterraram Jesus de Nazaré estava vazio naquela primeira manhã de Pessach, naquela primeira manhã da Páscoa. Então, nesse ponto, as testemunhas antigas oculares concordam. Existem 3 tumbas, 3 túmulos de Jesus em Jerusalém que as pessoas apontam como o local que originalmente Jesus foi sepultado. Mas qual é a verdadeira? Existem evidências arqueológicas e históricas que podem fornecer uma resposta a esta pergunta? Nós vamos analisar as reivindicações de cada uma das tumbas para ver qual é o local melhor candidato para ser o local real onde Jesus foi enterrado, exatamente. Então, fique neste vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno, também tenho uma escola de hebraico e ESOD, exatamente. Convido a você ser o meu aluno de hebraico. Quero agradecer aos membros apoiadores do canal. Se inscreva, seja membro, deixe o seu like aqui e comente mais assuntos. E comente aqui embaixo, você já foi a Jerusalém? Em qual túmulo ou em qual tumba antes de ver esse vídeo? Comente aqui embaixo se você já foi, se você já tirou foto, enfim. Então nós vamos ver as 3 possíveis. A primeira, um pouco menos conhecida, é a tumba da família Talpiot. Para quem conhece Jerusalém, eu pessoalmente conheço Jerusalém muito bem. Talpiot era o bairro onde eu fazia as compras de mercado, exatamente, vida normal, vida corriqueira, Talpiot, lavava o carro em Talpiot. Então você está vendo a tumba aí, ó, da família Talpiot, descoberta em 1980 e provavelmente pertencia a uma família de classe média do 1º século. Ela está localizada a 5 quilômetros ao sul da cidade velha de Jerusalém. Foi originalmente descoberta em 1980, mas ganhou fama com um documentário da televisão, de uma televisão paga, de uma televisão fechada. 10 ossários foram descobertos dentro da tumba de Talpiot, com os nomes de Jesus, em hebraico, obviamente tudo em hebraico, Maria e José. Exatamente. Foi identificado um dos ossuários com a inscrição Maria Mene, como pertencente a Maria Madalena. Exatamente, isso gerou uma polêmica grande, né? Apenas 2 dos ossários continham uma identificação: Judá, filho de Jesus, e Jesus, filho de José. No entanto, os estudiosos apontaram que a presença de nomes como Jesus, José e Maria não é o argumento tão convincente para fazer tal afirmação. Simplificando, eles estavam entre os nomes hebraicos mais populares do 1º século, exatamente. O estudioso James Tabor afirma que o famoso ossário Tiago, irmão de José, veio do túmulo de Talpiot. Olha aí, uma outra evidência, né? Sugerindo que era o túmulo da família de Jesus de Nazaré. Finalmente, os defensores do túmulo da família Talpiot não conseguiram explicar adequadamente a falha mais óbvia em sua teoria. Já que a família de Jesus era da Galileia,
Por que eles teriam um túmulo familiar em Jerusalém? A arqueóloga Jode Magnes observou que na época de Jesus apenas famílias ricas enterravam suas famílias em tumbas escavadas na rocha e usavam a prática secundária de sepultamento de posterior enterrar os ossos em ossários. Uma família pobre da Galileia não teria usado uma sepultura comum. O que você acha dessa teoria do túmulo de Talpiot? Você já ouviu falar? Você acha que é convincente essa teoria? Então, essa é o primeiro dos túmulos. O segundo aqui no caso, um dos mais famosos, eu tenho vídeo aqui no canal de anos atrás, 7 anos atrás, neste túmulo aqui. A tumba do jardim, ou The Garden Tomb, ou a tumba de Gordon. Exatamente, vamos explicar. Você está vendo a foto aí. O jardim da tumba só foi identificado como um possível local para a tumba de Jesus no século XIX. Exatamente. Outro local possível para a tumba de Jesus é a tumba do jardim, ou jardim do túmulo, popularizada em 1883 por Charles Gordon, certo? Daí o seu nome alternativo, a tumba de Gordon. Seu ambiente sereno em um jardim torna um destino turístico popular, principalmente entre cristãos evangélicos protestantes, que vêm ver o local onde Jesus foi possivelmente sepultado. Se você é um cristão protestante e foi a Jerusalém, provavelmente você foi nessa tumba aqui, nessa segunda possibilidade. A história da tumba do jardim está repleta de táticas de identificação questionáveis, como a crença de Gordon de que Jerusalém representava a forma de um esqueleto com um monte da caveira sendo a cabeça, e seria uma fraude total, como afirma Ron Wyatt. Este Ron Wyatt afirma ter encontrado a Arca da Aliança nas proximidades. Eu já falei sobre ele em um vídeo passado. Mais importante ainda, nenhuma tumba da era do Segundo Templo foi encontrada em qualquer lugar das proximidades. O arqueólogo Gabriel Barkay, que estudou o complexo das tumbas em que a tumba do jardim está localizada, concluiu que se trata de uma tumba da Idade de Ferro, datada do século 7 e 8 antes de Cristo. Exatamente, cerca de 700 anos essa tumba, essa segunda possibilidade é. Sua tipologia se assemelha claramente a outras tumbas da era do primeiro templo na área, particularmente aquelas da propriedade da vizinha Basílica de Santo Estevão. A tumba do jardim não era uma nova tumba na qual ninguém ainda foi colocado, como diz o relato de João, capítulo 19, versículo 41. Como diz, eu estou colocando o texto aqui. Já que tinha mais de 600 anos na época de Jesus. É isso mesmo. Essa é a segunda possibilidade, a mais famosa entre os cristãos protestantes. O que você acha dessa segunda possibilidade? Escreva aqui nos comentários. Comente se você já foi nessa tumba. Bom, o último e o mais aceito aí dentro dos estudiosos desse assunto é a Igreja do Santo Sepulcro. Exatamente. Embora não se pareça mais com um túmulo ou com uma tumba, este local envolve os restos do suposto túmulo de Jesus dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Você está vendo a foto aí. O local com a mais antiga atestação de ser o local de descanso de Jesus de Nazaré encontra-se dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Em sua obra Life of Constantine, o escritor cristão Eusébio descreveu como o imperador ordenou a remoção do templo pagão que Adriano havia construído e a descoberta da tumba abaixo. Ele também escreveu sobre a ordem de Constantino de construir uma igreja para homenagear o
local. Pesquisas arqueológicas demonstraram que este era o local de um cemitério judeu em uma antiga pedreira de calcário fora dos muros de Jerusalém na época da morte de Jesus. O arqueólogo John McRae resume melhor. Embora a prova absoluta da localização da tumba de Jesus permaneça além do nosso alcance, as evidências arqueológicas e literárias primitivas defendem fortemente aqueles que associam a Igreja do Santo Sepulcro a realmente o local do sepultamento de Jesus Cristo. Eu te dei aqui 3 possibilidades, né? O túmulo de Talpiot, o jardim do túmulo e a Igreja do Santo Sepulcro. Há uma certa unanimidade entre alguns arqueólogos, entre alguns estudiosos, que a Igreja do Santo Sepulcro seja o local mais próximo dentre as possibilidades. E o que você acha? Você que já foi a Jerusalém, você que já experimentou esses locais. Eu fui apenas em 2, no Jardim do Túmulo e na Igreja do Santo Sepulcro. É complicado dizer, né? É complicado afirmar. O que você acha? Você gostou desse vídeo? Então espero que você tenha aprendido e espero que você tenha entendido aqui a questão. Quero muito que você veja os demais vídeos aqui no canal. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. Fique na paz, shalom, shalom, ulehi traot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.